história, eles eram italianos, eles vieram de navio da Itália para cá e se conheceram dentro do navio. Namoraram, logicamente, deve ter namorado, né? Aí vieram para cá, chegaram aqui e casaram. Ela com 12 e ele com 14. E ficou ali na Ponta dos Ambos, nessa casa que ele, infelizmente, morreu. Ela também morreu. Ficou nessa casa muitos anos. A história antiga era essa, Davi tocado a vela, né? A mamãe veio com 6 meses de idade. Naquela época, se morresse, tinha que jogar dentro d'água. Mas, graças a Deus, ela veio com vida. A Graça, que trabalhava, que foi professora e depois aposentou, trabalhou comigo no cartório, foi até minha substituta, minha esposa. Ela fez um serviço que não era o cartório, mas ela fez ela era descendente de italiano, né, Perota. Ela fez catalogou lá 600 e poucas famílias que vieram para Matias. É muito para Matias agora. Plantamos arroz, 3 ou 4 meses, 3 ou 4 anos plantando arroz. Aí chegou no fim do molhado, papai chegou de falei, papai, eu queria comprar um terno, sobrou dinheiro. Ele falou, meu filho, ele ficou devendo 8 contos do sítio, deu mal para pagar o juro. Eu falei, a partir de hoje não se planta mais um caroço de arroz. Aí eu enchi tudo de banana. Aí sobrava dinheiro para tudo, porque era caminhão de banana que ia para Juiz de Fora, na época, graças a Deus. A Feira de Juiz de Fora foi feita por décadas pelos italianos de Matias. Eles iam de carroça, daquelas carroças de 4 rodas, tá? 4 cavalos ou boi, não sei o que, levando e saiu de madrugada para levar tudo para lá. Matias Barbosa, o que o pessoal não sabe, antigamente era o menor distrito de Juiz de Fora. Quando o doutor Eugênio Teixeira Leite, filho do Barão de Vassouras, ele foi à Itália e contratou os italianos para virem para cá. Então vieram os italianos em 1888, antes de acabar a escravidão. E nisso, Matias Barbosa, uns tempos depois, passou a ser o maior distrito de Juiz de Fora com a chegada dos italianos e do Banco Colonizador. O que era o Banco Colonizador? Eles chegaram aqui, compraram 2 fazendas, Liberdade e Novo Destino, e dividiram em pequenas áreas para os italianos comprarem. Porque o meu avô, ele tinha com ele essa tradição, né? Os filhos dele que casaram, eram várias filhas que ele tinha, elas iam morar nas casas que estava pronta para quando elas casaram, as suas casinhas, cada uma. Aí, mas ele tinha aquele coisa, era 1 mês, 2 meses na casinha dele, depois elas tinham que morar com ele. Todas as filhas moraram com o meu avô um tempão. E a minha família foi uma das que foi morar com ele por algum tempo. Eu acredito que com 6, 7 anos nós moramos com ele. Dali nós mudamos do DNA. Onde eu nasci, a casa era muito pequena. Então a gente morou nessa casa grande. Aí eu tinha minhas irmãs tudo junto, né? Nós era 11 também, sabe? Era 6 mulheres, era 7 mulheres e 4 homens. Que era a minha família, né? Comigo, né? Mas aí a casa lá era grande, era uma casa boa, sabe? Então a gente o papai acabou de fazer a casa, né? Pra gente morar, a gente ficava toda alegre, porque naquele tempo a gente era criança, né? Mas era uma maravilha pra gente, né? Lá não pagava aluguel nem nada, não. Era casinha até era igual para todo mundo, os funcionários, tudo que morava lá. Aí meu pai recebeu um dinheirinho a mais, né? Que veio tipo atrasado, essas coisas assim. Aí ele juntou com os 4 colegas de coisa, que são geminadas, né? Aí juntou aqui, meu compadre, o pai, o senhor Haroldo e o senhor Djalma, compraram as 4 casas. Aí a gente deixou alugado ainda uns tempos. Depois a gente ficava em cima do pai. Pai, vamos para lá é grande. A gente, quando for no carnaval, a gente não precisa andar muito. Ah, vamos embora para lá. Aí, tanto insistia, ele veio embora para cá. Mas contra a vontade dele, que ele queria ficar lá. A construir o primeiro posto de gasolina aqui em Matias, daqui, ali na entrada, aqui perto do cemitério. Na época,
A gente não tinha chinelo, não tinha nada, descalço. Não era asfalto, era pedra e areia, o macadame na época. Então buscava, puxar tijolo lá de Cotegipe, aí vinha a pé da frente dos bois, era obrigado a ter a candeeiro, descalço, sabe? Outro tempo sofrido, para trazer tijolo, para construir o posto. E meu pai tinha um armazém, e nesse armazém ele vendia de um tudo, balas, biscoitos, queijo, pão. E havia uma vitrina que o povo era encantado. E minha mãe, todos os dias, ela fazia muito doce. E aquela vitrina era um caracol. E o pessoal, em todo ele, tinha um tipo de doce. E não tinha um dia que deixava de colocar. Então, o pessoal vem. Então, ali, o centro de Matias era lá praticamente onde que eu morava. Era uma casa, assim, antiga, com aquelas portas tipo colonial comprida. E ali, então, o pessoal tinha a ponta do ônibus lá, vinha, ficavam ali para fazer um lanche e tal. O centro de Matias era assim, tudo casa baixa. Não tinha um prédio, nem de segundo andar, não tinha tudo casinha baixa, aquelas casinhas popular mesmo, telhado de telha comum. Não tinha prédio, tinha nada, tinha várias lojas. Eu me lembro de bastante loja, tinha a loja do João Teixeira, a gente comprava lá. Tinha do senhor, ele era turco, só vendia tecido de fazer terno. Bem menorzinha que hoje. A gente pode contar nos dedos as lojas que tinham. Você tinha o mercado do Dinelli, tinha a maior casa de comércio, que era do seu João Batista, tinha do Perantoni, que vendia tecidos, tinha do Taveira. Matias era mais uma rua só, era muito simples, né? Tinha só um bar muito chique, que era o bar do seu Gervasinho, naquela época. Era onde parava os ônibus, parava tudo ali. Tudo quanto era coisa boa era ali, sabe? Era o centro de Matias Barbosa. Tinha a igreja católica, a prefeitura, isso aí sempre teve, aquela escola lá em cima do Cônego, né? Sempre existiu também, né? E aquela escola tem história mesmo, né? Minha mãe estudou nela, né? Então, e não tem assim muita coisa. Aí foi desenvolvendo com o passar do tempo, né? Mas quando eu vim para cá não tinha nada praticamente. Nada. E tinha o bar na esquina, a casa do meu tio, que era casa de bicicletas, mas vendia de um tudo lá, autopeças e tudo mais. Tinha o outro meu tio, irmão do meu pai, era calçado, uma loja de calçados. E tinha mais assim, não tanto comércio, né? A gente diz assim, mercado também, hoje nós temos Bramil, mas naquela época não havia também pouco. Então eram mais mercearias, uma coisa assim. Tinha aqui o seu Giacomo Valentim Ferenzini, ele tinha 2 táxis e tinha uma loja de consertar bicicleta. Ali na frente, onde é o estacionamento, tinha o açougue do seu Manuel Narciso. Aqui na frente a Padaria Brasil, que tudo do começo do século, né? Funcionando até essa época, né? Então essas coisas ainda existiam aqueles sapateiros antigos. Tinha o Edson Sapateiro, tinha ali em cima o Salvador Alfaiate. Aqui na frente da minha casa também tinha o Renato Dutra da Silva, que era alfaiate. E assim, lá embaixo também tinha o seu Joaquim Martins Ribeiro, lá embaixo, na parte em frente ao rio, lá embaixo. Sedofeita era quase toda de pau a pique. Você sabe o que é pau a pique? Sabe? Eram as casas feitas de madeira em pé, atravessava o bambu e rebocava de barro. E a cobertinha era de sapê. Entendeu? Era muito pobre Sedofeita. O colégio que eu estudava era no bairro Nossa Senhora da Penha, né? Que é chamado Banheirinho. E foi a primeira escola, a segunda escola que teve aqui é do Estado. Ela era do Estado. Hoje eu acredito que é do município, né?
Então era assim, uma escola pequena, parece que construída assim de folhões, mas não era não. Era 4 salas só que tinha. Tinha a secretaria e a cozinha, né, que fazia a merenda. Como eu estudava, só tinha o Cônigo lá perto da estação. Estudei lá 4 anos, né? Primeira, segunda, terceira e quarta série. E depois, quinta série veio aqui para o ginásio Tiradentes, nosso grande ginásio Tiradentes, maravilhoso também, com professores excelentes. E ali ficamos até... a gente falava primeiro e segundo, terceiro ginasial, quarto. Depois eu fui estudar no Colégio Municipal de Matias Barbosa, que era o antigo Colégio Tiradentes, que Matias Barbosa, antigamente, ele não tinha, vamos dizer, o ginásio. Então, como é que era o nome dele? Juntou aí uns 2 ou 3 e conversaram com o seu Simas, que o seu Simas é que fez o bairro Simas, lá embaixo. E ele, então, construiu com o dinheiro dele o prédio do colégio e emprestou para o município de Matias Barbosa. Nelson Mendes Evangelista, ele que foi o que fez como é que se fala? Organizou o colégio, né? Aí ele arranjou os professores, tudo, via gente de Juiz de Fora, tinha gente muito importante que dava aula aí. Lá, eu e alguns companheiros fundamos a UMES, União Municipal de Estudantes Secundários, e fizemos a primeira greve e única greve no colégio. Tinha um cinema aqui em Matias, e o cinema não queria deixar a gente pagar meia, nós fizemos uma fila indiana até eles permitirem que a gente pagasse meia. O cinema era coladinho com a minha casa. Então, a gente sempre ia para assistir os filmes, né? Passavam, a gente saía de lá de casa, pertinho. Era maravilhoso também o cinema. Ficamos muito tempo, a gente não tinha televisão. A televisão foi surgir lá para 1960, não sei se foi 67, que tinha uma televisão do meu cunhado, que a gente via. Mas fora isso, era só o Cine Metrópole. O cinema era muito bem, era um bom cinema para Matias Barbosa. Pena que não tem hoje. A localização dele, você sabe onde era o cinema, você tem ideia, né? E passava filmes que passavam no Brasil todo, mas o que enchia era o Mazzaropi. O dia de Mazzaropi, a fila era enorme, tá? E tinha 2 ou 3 sessões. Tinha o matinê dos domingos, tinha o jornal, que a gente acompanhava o jornal no cinema, e a gente acompanhava principalmente por causa do futebol. Vinha as notícias que hoje a gente vê na televisão, vinha no cinema, no jornal, que era mudado a cada semana. Eu assisti os 10 Mandamentos. Foram 4 horas de filme. Passou 2 horas, aí parou, a gente foi tudo lá para fora, tudo, depois voltou de novo, mais 2 horas de filme. Mas era bom, não era ruim, não. Tinha muita festa. Nós tínhamos os bailes. Tinha a brincadeira dançante, que a gente tinha sexta, sábado e domingos. E uma vez por mês, você tinha um baile com um bom conjunto ou uma orquestra. Tá? Aí ia todo mundo de terno, as meninas de longo, com aquele cabelo todo transado, mas era muito gostoso. Tinha baile de associação, tinha baile, vários lugarzinhos pequenininhos assim, que no centro mesmo aqui. Bastava ser um quadrado e uma sanfona, pandeira, era baile pra gente. Aí depois fundou nessa rua aqui que vai para mim, fundou Bola Preta. Aí tinha baile todo sábado e domingo. Eu não perdia um. Tinha 2 lugares que a gente podia ir. Era a Associação Atlética Matiense e o tal de Bola Preta. Então aí vem a divisão da classe social de novo. O Bola Preta era só para os negros irem. Branco ia também, mas a preferência era para negro. E na associação, dificilmente poderia entrar um negro. Eu, assim, não sei porque eu era privilegiada a entrar, não sei nem porquê, mas eu ia lá.
Como assim, minhas amigas iam, eu também ia, né? Bola Preta era ali na rua Evaristo Simas. Né? Naquela época tinha uma certa separação das pessoas, sabe? Assim, os mais pobres iam para ali, os mais ricos iam para ali, os médios iam para ali. E esse Bola Preta era, segundo eles, os mais pobres, né? Pela separação antigamente, né? Funcionavam os dois clubes, e mentira que tinha o terceiro, que era o Bola Preta, tinha o Matias Várzea Clube e a Associação Atlética Matiense. Então você vê que a associação é um clube muito antigo, acho que é de 1917. O carnaval era maravilhoso, tinha três escolas de samba mesmo, que era para disputar mesmo. Era Monte Alegre, o Banheirinho e o centro aqui. Era disputa feia mesmo. Nossa, a gente ficava doido para chegar para a gente ir para o carnaval. E a mãe levava a gente para o carnaval todo dia. Mas era muito uma coisa organizada, bem feita, e que a gente tinha prazer de ir para a rua para assistir. Havia competição, havia discussão. Brigavam bem também na hora de entregar os prêmios, na hora de ver qual escola que era preferida. Vinha tanta gente do Rio para cá, mas muita gente. Porque tinha os blocos pequenos, tinha a família Gouveia, vinham todos, entendeu? E não tinha maldade nenhuma, você podia andar na rua, ficar aí até 5, 6 horas da manhã, nunca nem lembramos de assaltante nem nada. Hoje em dia o negócio está muito sério, mas naquele tempo era muito bom. A gente ficava nos bares, juntava uma turma de 10, 20, né? E tinha tudo quanto é tipo de bloco. Quem trouxe carnaval de rua foi o prefeito Renato Guimarães. Ele que trouxe carnaval de rua. Mas era a rua toda com som, tá? Desde a praça até aqui nessa esquina com som. Várias escolas de samba disputando, uma briga danada, briga no bom sentido, entre Banheirinho, Monte Alegre e Centro. Né? Era muito gostoso também. Os ensaios começavam no meio do ano e pena que acabou, nós não temos mais isso. E o povo gostava, porque a rua enchia. Tinha o Xangai, era o trem, ele vinha de Juiz de Fora, que saía de lá, acho que 8 e pouco de manhã, chegava aqui e voltava para Juiz de Fora 10 horas. A gente tinha que ir lá em cima da estação, comprar aquele bilhete grosso, parecia um cartão mais grosso que papelão. Aí chegava dentro do trem, o rapaz que andava no trem vinha com a maquininha, fazia um buraquinho nele. Aí já perdeu o valor. A gente ia de Xangai, hoje de fora, mas ia lotado os carros de Xangai. Aí voltava 1 hora de novo. Vinha aqui, voltava, mas já voltava vazio. Mas quando era no horário das 5, gente do céu, era uma empurra. Eu saía daqui de Xangai, das 5h15, Xangai saía da estação, naquela época, o Xangai nos levava, e a gente retornava, chegava em Juiz de Fora, ainda era 6 horas da manhã. Então a gente seguia ali na igreja São Sebastião, assistia a primeira missa, e estava a caminho do Carmo, e ia para lá, as irmãs já estavam no refeitório lá, sabia que a gente vinha de Mati, e tinha um cafezinho para a gente, e a gente depois começava lá, e retornava para a estação para voltar no Xangai de 1h30 que saía, chegava por volta aqui 2h02 e pouco. Quando ele não ficava no meio do caminho, era uma coisa ou outra, e a gente tinha que descer e caminhava entre os trilhos até chegar aqui. Xangai era um trem com 4 vagões, ou 5, 4 ou 5. Saía daqui de Matias às 5 horas da manhã e ia para Juiz de Fora. Ele ia até ia até Benfica. E a classe trabalhadora, os estudantes, né? Ia no Xangai. E o valor dele era quase nada. Era muito pouquinho mesmo. Era acessível a todas as pessoas. E esse Xangai voltava à tarde. Voltava meio-dia. Ele fazia 2 viagens por dia. E às 5 horas da tarde ele vinha na segunda viagem, desde retorno. A gente casou e não tinha retrato, né? Aí a minha irmã, com meu cunhado, pegou a gente de carro, levou em Juiz de Fora. Depois do casamento, levou a gente de Juiz de Fora para tirar o retrato. Aí chegamos lá, tiramos o retrato, trocamos de roupa lá, coisa e tal.
E ficamos por lá um pouco, né? E depois a gente veio de Xangai. Olha, no dia do casamento da gente, nós viemos de Xangai. Viemos de Xangai, paramos lá em cima, descemos, fomos a pé para casa. Essa foto aqui, ó, é quando eu fiz, foi minha formatura de técnico de enfermagem, lá na Igreja Catedral. A gente estava entrando, né, eu e meu pai, os convidados, né? E esse aqui é meu pai, porque na hora lá o bispo que fez a missa, ele deu uma bênção e ele estava pegando o anel para colocar no meu dedo. Que legal. Entendeu? Muito feliz. E essa foto minha aqui, eu devia ter uns 17, 18 anos, por aí assim. Aqui eu entrei com a vela do batismo. Aqui é o meu irmão mais novinho que faleceu. Entrou comigo. Daqui é o pessoal na Esse matriz. vestido você comprou? Você mandou Não, fazer? eu não sei se você conhece a Hélia Pimel, que mora lá em cima, perto do campo, que ela que era costureira, né? Que ela que fez. Aqui é o padre Antônio, que já faleceu, que fez meu casamento. Esse aqui é meu irmão mais velho que eu, pouco. Aqui minha prima, que foi madrinha também. Minha mãe está aqui. Aqui não. Aqui o doutor Nivaldo, foi padrinho dele, que trabalhava na curtidora, era dono da curtidora. Meu irmão. Aqui são meu sogro e minha sogra, também já falecido, pai do meu. Inclusive, o meu marido chama Deoclésio, meu sogro era Deoclésio. Isso aqui foi o nosso casamento no civil. Né? Minha mãe e meu pai, irmão da Madalena, e padrinhos. Foram padrinhos. Dona Madalena tinha roupa curta também. Olha que escadinha, olha. Aqui, ó. Peraí, deixa eu chegar pra cá pra gente ver melhor. Olha que escadinha, olha. Menor, eu fui seguindo, olha. Quem que era? Sogro, a sogra, a Madalena, eu, minha mãe e meu pai. Mas você vê, foi uma coincidência essa escadinha. Foi tudo em ordem correta aí, tá vendo? Ah, essa aqui é minha tia, que eu vi a Madalena falando contigo, que aposentou no museu. Foram meus padrinhos também. Aí foi um retrato da família, né? Família da Madalena toda, com a minha. Mas quase toda dela, que a família dela que é grande, a minha era pouquinho. Aqui tem minha irmã, meu irmão deve estar por aí também. Que era uma das construções, né? Hoje não existe uma parte só. A parte, você vê o tamanho que era, isso já nos anos 20, tá? Essa parte aqui da esquerda toda foi demolida, só tem essa parte aqui. Então, depois essa fazenda passou para a família Ferreira, Luiz Ferreira dos Santos, depois para o seu Bernardo Mascarenhas, da família de Juiz de Fora, lá dos Mascarenhas, e depois esse aqui que está aqui em frente, as pessoas são os Ferreira. Aí depois passou para o seu Bernardo passa para o Michel Bechara, e o Michel Bechara passa para o seu Vicente Batista de Oliveira, e até hoje está com a filha dele, Daniela Batista de Oliveira. Olha o vovô quando era pequenininho, era bonitinho? Era. É, acho que você parece comigo. Aqui, ó, no carnaval, a vovó de Flamengo, a vovó era flamenguista igual você. Esse aqui, não sou eu não, é um amigo do vovô, o Lila, Maurílio Laval, de Fluminense, ele é fluminense igual o vovô. Esse aqui é um maço de vascaíno. Esse aqui, ó, tá a vovó Graça, não, a tia Eliane, a mãe do vovô, sua bisa e o vovô. Aí o vovô já tá de barba, tá vendo? É. Isso aqui é na associação, ó. A vovó de Flamengo, olha. A vovó era flamenguista igual você. Coisa horrível.
Isso aqui é casamento. Tem um álbum só de casamento do vovô, mas esse aqui Só metades. é só o que sobrou, os retratinhos, as provas estão aí. No dia do casamento do vovô. Laura e Armando. José Carlos, Josiel Flávio, Jairo Lúcio, Jaime Paulo, João Fernando, Júlio César, Jair Lauro, Jamir Vitor, Joaquim Luiz de Souza, Justino Marcos e Jonas Fábio. Aqui são minhas tias. Aqui é minha tia Itália. Aqui é minha mãe, essa miudinha aqui é minha mãe. Essa mais aqui é minha tia Dolores. E essa daqui é minha tia Hilda. Eram as irmãs inseparáveis. Tanto que essa casa dessa daqui, eu sempre gostei de morar na casa dela. Eu não gostava daqui. Aqui tinha energia, tinha água encanada, tinha tudo. Na casa dela não tinha nada disso. Ela morava ali na Ponte do Zamba. Mas eu gostava tanto dela que eu gostava de morar com ela. Minha tia Hilda, a gente tratava ela de tia gorda. Irmãs da minha mãe, que é a Pastinha que está aqui, ó. Essa daqui que tem a pequena. Aqui a gente morava no departamento ainda. Aqui a copa, essa é a original. Aqui era eu, aqui meu irmão, Chorão, e aqui era minha irmã. Isso foi uma reunião que nós fomos a Brasília, num Congresso Nacional de Reforma Agrária. Eu aqui não era político, não. Era só produtor rural. Aí nós fomos o pessoal do Sindicato Rural, lá em Brasília. Teve um congresso lá sobre reforma agrária e nós fomos. Eu aqui. Achei eu no álbum. Achou sim? Aqui. Cresceu um pouquinho. Faz parte aí. O fundo faz parte da nossa família, né?